Opa, e aí, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Jonatas Ramídio. E hoje eu quero dividir algo com você que me acompanhou, que de certa forma me atrapalhou, mas também que depois que eu descobri, também foi uma forma de me ajudar. Eu consegui alavancar muito o meu aprendizado e consegui também apoiar as pessoas que trabalhavam comigo. E é isso que eu quero dividir com você hoje. Eu não sei se você já teve aquela impressão de aprender muita coisa, fazer vários cursos e depois ou não conseguir colocar em prática, ou não conseguir ter resultados, e isso acabar te gerando mais frustração e você não sabendo como lidar com essa situação, o que fazer para sair dessa situação. E é isso que eu vou te falar hoje, como que eu descobri isso, porque acredite ou não, eu passei por isso, eu ainda passo por isso, porque eu quero compartilhar com você o ciclo do aprendizado, de que forma que a gente utiliza esse ciclo, o que existe nesse ciclo, que muitas vezes a gente não sabe de que forma agir, de que forma ir para frente. Se isso acontece com você, de você também ficar travado, de você fazer um curso, de você fazer vários treinamentos, ou não aplicar, ou aplicar e não ter resultados, ou às vezes você fica meio desmotivado e não sabe o que está acontecendo, e é isso que eu vou te falar hoje. Então se prepare aí, fique muito atento, se precisar anote, se precisar pegue papel, caneta, mas fique aí até o final para você pegar todo o contexto, tudo que eu vou falar para você agora sobre o ciclo do aprendizado e os seus passos. Isso aqui, acredite ou não, não é nenhum organograma, não é nenhum projeto, mas é uma forma que eu encontrei de mostrar para você, para representar para você como que funciona o nosso ciclo de aprendizado. Está preparado então? Vamos começar. O ciclo de aprendizado ele começa com a gente na nossa área de acomodação. Quando a gente está com a nossa vida acomodado, você acredite ou não. E esse NA aqui significa nível de acomodação. Todos nós temos o nosso nível de acomodação. Mesmo que você está brigando aí comigo agora, mesmo que você esteja dizendo aí para mim, não, mas eu não sou uma pessoa acomodada. Algumas pessoas dizem isso, mas outras pessoas já concordam primeiro. Eu concordo que em certas áreas da minha vida eu estou acomodado. E é isso que acontece. Em cada ciclo a gente acaba caindo na nossa zona de conforto ou na nossa vida acomodada. A gente volta para esse estado de acomodação. E vai ficar claro para você, você vai entender por que isso acontece. Eu vou mostrar para você através desse mapa aqui, através desse desenho lindo, maravilhoso, mas eu vou explicar ele detalhadamente para você entender esse ciclo. E então vamos lá, tudo começa, o nosso ciclo de aprendizado começa nessa zona de acomodação, porque a nossa acomodação, a nossa zona de conforto, ela vai proporcionar duas coisas pra gente, ela vai gerar uma incomodação. Ou ela vai levar nós para uma situação ruim na nossa vida, onde a gente vai estar estagnado, com baixos resultados, seja na vida pessoal, na vida profissional, principalmente na empresa, principalmente com as equipes. As empresas aí que estão, às vezes, muito tempo de mercado, já estão um pouco acomodadas, então elas começam a ter resultados ruins. Ou então elas estão acomodadas, não estão ainda tendo resultados ruins, mas estão vendo a concorrência crescer, estão vendo seu colega crescer e não estão crescendo. Então a acomodação ela gera esses dois sentimentos na gente. Ou ela vai fazer isso com a nossa vida nos próprios resultados. Ou a gente vai entrar numa situação ruim, ou a gente vai buscar crescer. A gente está vendo que está ficando para trás, então a gente vai buscar crescer, vai buscar ir além. E isso é o que gera a nossa motivação. Você já ouviu aquela frase assim, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor? É exatamente o que acontece aqui. Então na nossa zona de acomodação, a gente vai sair dela ou pela dor ou pelo amor. Ou porque você vai estar numa situação ruim, ou porque você está buscando crescer. Está começando a entender já algumas coisas que acontecem na sua vida, que acontecem na sua empresa, que acontecem na sua equipe? Então isso vai gerar uma motivação. Isso é o motivo pelo qual você vai começar a agir. Motivação, motivo que nos conduz à ação. Então, ou é um motivo para você sair da situação ruim, ou é um motivo de crescimento. Então você agora tem um motivo. Então, e esse motivo vai te dar um nível de disposição, de mudança. Eu falei bem devagarinho que é para você entender, porque você vai entender já já o porquê dessas letrinhas aqui, vai ficar bem claro para você.
Então, vou repetir mais uma vez. Então, a intenção aqui não é só eu ficar falando rapidamente, mas é que você realmente entenda, realmente compreenda. Tudo que eu estou falando aqui tem total sentido e tudo vai se encaixar, vai começar a se encaixar daqui a pouquinho. Então o motivo, a motivação gera em você, ou ela vai começar a deixar claro para você qual que é o seu nível de disposição de mudança. Vamos lá! Então agora que você quer sair de uma situação ruim, ou você quer crescer, então você está motivado para ter uma mudança na sua vida, então você vai procurar saber como que eu faço isso, como que eu cresço, como que eu saio dessa situação, porque se você soubesse, você já estaria fazendo, você já tinha saído, você já tinha crescido, então quer dizer que você vai ter que aprender. Agora que você tem um motivo, então você vai ter que aprender. Ou você vai ter que buscar uma pessoa para te ensinar, ou você vai ter que buscar cursos, ou você vai ter que buscar livros, ou aprender com as pessoas ao seu redor, quem sabe, buscar um mentor, buscar um professor, buscar um curso. Você vai ter que buscar algo para você aprender. Depois que você aprender, você está recebendo essas informações, você precisa entender essas informações, compilar, colocar ela numa sequência dentro da sua cabeça. Então você aprendeu, você entendeu essas informações, agora certamente você já sabe como fazer para chegar no resultado que você quer. Seja o resultado de sair de uma situação ruim ou o resultado de crescer. Que é isso que te motiva a fazer o que você está fazendo, que isso foi o que te motivou a buscar esse conhecimento, a entender esse conhecimento e agora chegou a hora de colocar esse conhecimento em prática. Depois que você aprendeu, depois que você entendeu, você tem 3 opções. 3 opções, marca aí. Quais são as 3 opções que você tem e que geralmente acontece? Você não aplicar esse conhecimento que você tem, que você aprendeu, que você entendeu, ou você aplicar ele mais ou menos, e obviamente que você vai ter mais ou menos resultados, ou então você aplicar esse conhecimento, que é raridade, pouca gente aplica. Então mas ao aplicar esse conhecimento, você vai ter 3 situações. Você pode não ter resultados, você pode ter baixos resultados e você pode alcançar os resultados. É bem óbvio que eu estou falando aqui até agora. Nossa, mas isso tudo é óbvio que você está falando. Sim, mas agora eu vou começar a detalhar com você o que acontece em cada uma dessas etapas nesse ciclo de aprendizado. E é aí que está a total diferença. É isso que diferencia as pessoas, mesmo com dificuldades, elas conseguirem resultados. E é isso que você tem que ficar atento a partir de agora. Se precisar, anota aí, mas fique atento, não deixe de ficar atento agora nessa etapa aqui, que essa etapa é importantíssima. Eu vou dar até um exemplo para você. As pessoas que querem emagrecer, então elas querem emagrecer, então elas são motivadas porque elas estavam numa zona de acomodação, total acomodação, então elas estão em uma situação ruim, ou porque elas estão insatisfeitas com o seu corpo, elas estão insatisfeitas com o peso atual, ou então é porque elas estão procurando talvez ficar com o corpo sarado, então ou elas querem sair de uma situação ruim, ou elas querem, e isso gerou uma motivação. Então elas vão buscar o que? Aprender. Então elas vão o quê? Ou vão buscar fazer academia, ou vão buscar aprender a como se alimentar, uma reeducação alimentar. E depois que ela buscou, ela sabe, ela entendeu onde é que ela precisa disso, como é que ela pode aplicar isso na vida dela, ou ela não vai fazer academia, ou ela vai começar e não vai terminar, ou ela não vai fazer a dieta, a reeducação alimentar, ou ela vai fazer uma reeducação alimentar mais ou menos, ou seja, que vai adiantar pouco, ela vai ter poucos resultados, e isso vai acabar gerando desmotivação, frustração na vida dela. Ou então, o que algumas pessoas fazem, elas vão aplicar. Algumas aplicando não vão ter o resultado que elas esperavam, ou então vão ter poucos resultados. A pessoa queria emagrecer, mas ela queria emagrecer 10 quilos, mas ela emagreceu só 5. Ou a pessoa queria conseguir fazer exercícios, mas ela não conseguiu fazer, ou então ela não teve o resultado que ela buscava com a academia, ou então ela fez e conseguiu e alcançou tudo aquilo que ela queria. Mas o que acontece então se eu estava na minha zona de acomodação, descobri a minha motivação, aprendi e não apliquei? O que acontece quando você não aplica? O que você precisa fazer no seu ciclo de aprendizagem para que você comece realmente a ter resultados? O que você precisa fazer é o seguinte: você precisa voltar.
o seu ciclo de aprendizagem. Então, se você passou por toda essa etapa aqui e não aplicou nada daquilo que você aprendeu, daquilo que você entendeu, você precisa voltar à etapa número 1. Imagine o seguinte, o que faz uma edificação, uma construção, um prédio ou uma ponte desabar? O que faz ele cair? É justamente a sua fundação, a sua base, os seus pilares fundamentais. E o pilar fundamental para que isso tudo aconteça aqui é você identificar a sua zona de acomodação e qual é o seu nível de acomodação. Você precisa saber qual que é o seu nível de acomodação. Eu pergunto para você que está assistindo aqui agora, qual é o seu nível de acomodação hoje? De 1 a 10 aí, dê uma nota para o seu nível de acomodação. Então, se você não aplicou, você tem que voltar e verificar qual é o seu nível de acomodação. E depois você tem que verificar qual é o seu nível de disponibilidade de mudança, porque você vai precisar mudar hábitos, você vai precisar mudar atitudes. Se o seu nível de acomodação é maior do que o seu nível de disponibilidade de mudança, você não vai aplicar. Não adianta. Você pode até dizer, o meu nível de disponibilidade de mudança é 10 e a minha acomodação é 7, é 5. Mas se você não está aplicando, você está mentindo para você mesmo. Se você não está aplicando, é porque você realmente está se enganando, ou mentindo para si mesmo, ou mentindo para as outras pessoas. Ou então, se você está aplicando mais ou menos, obviamente você vai ter resultados mais ou menos. Nessa situação, se você aplica mais ou menos, você tem que voltar aqui no seu motivo, na sua disponibilidade de mudança. Você vai ter que... É porque ainda você não encontrou a real motivação. Talvez você esteja se motivando pela situação ruim e ela não te dá motivação suficiente, ela não te dá uma disponibilidade de mudança alta, ela não te dá um alto nível de motivação para que você realmente saia do mais ou menos, para que você realmente aplique. Então, se você está aplicando mais ou menos, tendo resultado mais ou menos, é porque o seu nível de motivação ainda não chegou no nível de você se entregar totalmente, você realmente aplicar, você abandonar velhos hábitos. Ou seja, o seu nível de motivação ainda está bem equilibrado com o seu nível de acomodação. Então, nesse caso aqui, você não precisa voltar. Se você está aplicando mais ou menos, você não precisa voltar até o seu nível de acomodação. O que você precisa é fortalecer a sua motivação, buscar os reais motivos de crescimento. E quais são os reais motivos? Você vai ter que buscar nesses dois aqui. Então, fortaleça a sua motivação. Agora vamos dizer então que você aplicou aquilo que você sabia. Se você aplicou e não teve resultados, se você aplicou e não teve resultados, você tem que voltar no seu ciclo de aprendizagem até a parte de aprendizagem. Aqui na parte de aprender. Falta o quê? O que você tem que fazer? Falta detalhes. Você tem que voltar aqui e aprender novamente, buscar os detalhes. O que ficou faltando? O que você não prestou atenção enquanto você estava aprendendo que era necessário para você executar, para ter o resultado que você gostaria. Por isso que você não conseguiu o resultado. Não é porque você não aprendeu, não é porque você não entendeu, é porque ficou faltando os detalhes necessários para você. Porque o aprendizado ele pode ser geral para todas as pessoas, mas o nível de detalhe ele muda de pessoa para pessoa, porque a situação é muito particular de cada um. Então, se você aplicou, você já saiu você saiu já da sua zona de acomodação, você está com a motivação lá em cima, você aplicou e não teve resultado. O seu problema não é motivação, o seu problema é mais conhecimento, é mais técnico. Então você volta aqui na parte de aprendizagem e aprende e pega todos os detalhes que ficou faltando para você ter resultado. Então você tem que voltar pouco. Ó. Agora, se você aplicou e teve baixos resultados, você já conseguiu alguns resultados, porém eles ainda foram poucos, não foram suficientes, não foram resultados satisfatórios, você precisa voltar aqui na parte do entender. Então é porque ficou faltando você entender alguns detalhes, ficou faltando você entender alguns pontos. Agora, se você aplicou e alcançou os resultados que você tanto queria, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter que voltar aqui e aplicar novamente e aplicar novamente. Então, o seu ciclo de aprendizagem, quanto mais você aplica e quanto mais resultado você tem, menos você precisa voltar no seu ciclo de aprendizagem. E é por isso que as pessoas começam a se frustrar,
porque elas não se dão conta de que elas têm que voltar cada vez mais no início. Então, quanto menos ação você tem, obviamente você vai ter menos resultado. Quanto menos ação e menos resultado, mais você tem que voltar antes no seu ciclo de aprendizagem, porque é isso que vai fazer diferença, é isso que vai fazer você começar a ter pelo menos a entrar em ação, nem que seja uma ação mais ou menos, para que depois você realmente consiga colocar uma ação concentrada, dar o seu melhor, dar o seu 100%, dar mais que o seu 100%. E aí você vai começar a ter poucos resultados, quase nada de resultados, depois baixos resultados, e aí então você começa a ter resultados. E cada etapa dessa você volta menos, você vai ver que vai ficar mais fácil, você volta menos no ciclo de aprendizagem, vai ficando mais fácil cada vez você aplicar, você ter mais resultados. O que não pode acontecer é você desistir. O que acontece com a maioria das pessoas, as pessoas então querem sair da sua acomodação, elas encontraram a sua motivação, então elas aprenderam o que foi preciso, porém elas aplicaram mais ou menos, não tiveram aquele resultado e pararam por ali. Delas vão buscar um novo conhecimento, vão buscar um novo curso, vão buscar outra coisa para fazer e elas ficam de novo no mais ou menos. E vai chegando um tempo que eu escuto as pessoas falar, não adianta mais eu fazer curso, não adianta mais eu aprender nada, porque tudo que eu aprendo eu não consigo colocar em prática, ou se eu coloco em prática não dá resultado. Na verdade, elas não estão percorrendo o ciclo do aprendizado na maneira correta. E é isso que eu quero dividir com você. Não faça isso com você. E a partir do momento que você conseguir fazer isso com você, você vai entender de que forma que você aplica isso com a sua equipe, na sua empresa, porque da mesma forma vai funcionar para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que convivem com você, para a sua equipe, se você lidera a equipe, se você ainda não lidera a equipe, é dessa forma que funciona na empresa. Então depois que você aplicou e você já está tendo resultado, agora você aplica e tem resultado, você aplica e tem resultado, sabe o que vai acontecer com você? Porque agora você já sabe aplicar aquele conhecimento, aquele aprendizado, já sabe fazer ele dar resultados para você. Você vai se acomodar novamente e aí você tem que começar tudo de novo, porque agora você já sabe aplicar e você já sabe ter resultado, ou seja, você entrou numa nova fase de acomodação na sua vida e é nesse momento que você tem que ficar esperto para você continuar crescendo, para você buscar novamente rever a sua motivação, o seu nível de disposição de mudança, para aprender mais coisas novas, entender e aplicar e obter novos resultados na sua vida. Por isso que você não pode parar de aprender nunca. Espero então que você tenha gostado, era algo que eu queria dividir com você, compartilhar com você, porque fez a diferença na minha vida, fez a diferença nas equipes que eu trabalhava e eu espero verdadeiramente que faça diferença na sua vida.